seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Você que está aqui nos acompanhando no nosso canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de curtir, mandar os seus comentários e participar conosco também das lições que são divulgadas aqui semanalmente. Você é sempre muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para estudar o último tema da nossa lição a respeito dos Salmos, né? Passamos aqui 3 meses estudando o livro dos Salmos e hoje nós iremos conversar um pouquinho mais sobre espere no Senhor. Mas você que nos acompanha sabe que a cada período a gente muda o tema. E o próximo tema, a partir da próxima semana, é a respeito do grande conflito. Então, se você ainda não adquiriu a sua lição, dá tempo de fazer isso, tanto ela física quanto de forma digital também, através do site da Casa Publicadora Brasileira. Entre em contato, peça o seu exemplar para que você possa acompanhar também de uma forma mais efetiva o estudo da lição da Escola Sabatina. Nós temos aqueles amigos fiéis que estão sempre conosco, compartilhando os nossos vídeos, comentando e mandando um alô para a gente. Hoje eu queria falar oi aqui para o José Luiz Coelho Franco, que fala conosco de São José dos Campos, a Jucineide Moreira, que fala conosco de São Luís do Maranhão, o Miqueias, de Abaetetuba, no Pará, o senhor Delardo Estevão, de Moçambique, e a Celina Rosa dos Santos, que nos acompanha da Flórida, nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos, continue aí conosco, comente e curta o nosso canal. E aqui, de forma presencial, tenho aqui comigo aqui agora o pastor Osmar Borges, pastor aqui da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Dani, que privilégio estar de volta aqui para esse Estudo Central, que é um programa muito abençoado. Eu espero que você que está conectado conosco aí, compartilhe esse link com mais pessoas também e seja muito bem-vindo também. É um prazer estar aqui. E também temos o pastor Cleiton, é o pastor jovem aqui da Igreja Central também. É um prazer tê-lo aqui conosco, pastor. Obrigado, Dani. É uma alegria também poder estar aqui para podermos juntos compartilharmos desse estudo que tem sido extraordinário. Ao longo desses 13 temas, nós pudemos aprender muito. E nesse 13º tema, vamos também estudar a respeito de algo que é extraordinário. É uma alegria poder estar aqui, podemos juntos estudarmos esse tema também. Amém. O senhor pode começar com a oração, por favor, pastor? Posso sim. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós nos achegamos até Ti através dessa oração com a certeza de que o Senhor já se faz presente em nosso meio. E nesse momento, Pai, com a guia do Teu Santo Espírito, ao estudarmos a Tua Palavra através desse tema tão extraordinário, que possamos aprender a confiar e esperar em Ti. Que possamos, ao recapitularmos e estudarmos um pouco mais a Tua Palavra, possamos entender quais são os Teus planos e sonhos para a nossa vida. Permanece conosco nesse momento. São bênçãos que nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso tema da semana, espere no Senhor. Nós temos aqui como verso principal, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Está no Salmo 27. Durante todos esses meses que estudamos sobre o livro de Salmos, nós podemos ver várias situações aqui. Momentos de alegria por causa de libertação, momentos de alegria por causa do perdão propriamente dito, da salvação, porém também alguns momentos de tristeza, momentos de pesar, né? Promessas. E agora esse último tema nos pede para esperar. A espera não é algo muito agradável, né? Não é algo que a gente gosta muito. É meio desafiador quando a gente tem que estar esperando algumas coisas. Mas essa espera que Deus nos promete, que Ele pede de nós, é a nossa principal espera, vamos dizer assim, a espera mais importante da nossa vida, né? Como que nós podemos nos fortalecer e permanecer firmes, uma vez que a gente percebe, às vezes, mas eu já estou esperando há tanto tempo, eu já ouvi meus pais esperando, meus avós esperando, e eu continuo aqui esperando. Como que, para a gente introduzir esse assunto aqui, a gente pode entender essa questão dessa espera? É como tu disse, Dani, esperar é um grande desafio. Na sociedade atual, qual nós estamos inseridos hoje, nós vemos tudo num processo muito rápido, é tudo para ontem. As pessoas parecem que não têm paciência mais para lidar com essa espera, né? Agora, esperar em Deus, nós temos que entender quais são, primeiramente, os planos que Deus tem para nós. Porque quando a espera ela é estática, quando somente eu estou parado, aguardando, essa espera acaba se delongando ainda mais.
Mas quando eu começo a agir em função dessa espera, mesmo ansiando a esse momento especial, aí sim parece que o tempo avança e eu continuo perseverando. O que faz a diferença na nossa jornada é justamente isso. Como eu estou interagindo perante essa espera em Deus. Primeiramente, eu preciso entender o que Deus quer, para depois eu conseguir agora aguardar Ele confiante na promessa dEle. Nós vamos estudar um pouco a respeito desse tema aqui na sequência, né? Então agora ficou mais difícil, não é só para eu esperar, ficar parado esperando, é esperando, agindo. É uma espera que não é ociosa, né? A gente pensa em esperar e ficar quietinho, esperando as coisas caírem do céu. Não. Ninguém vai esperar ser aposentado um dia se não trabalhar. Então você está esperando a aposentadoria? Como? Trabalhando. Você está esperando a cura de um câncer, mas você está fazendo químio, você está fazendo rádio. Você não está parado. Você está esperando que seu filho retorne para casa, mas você está mandando mensagens, está procurando, você está amando. Você está esperando que o seu casamento dê certo, mas você está investindo no seu casamento, na sua vida profissional. E assim, então, da mesma forma, Deus não quer que eu pare, mas que eu continue esperançoso nas minhas atividades, que eu continue envolvido. E o Novo Testamento, nós estamos estudando aqui o Antigo, o Novo Testamento vai dizer que nós precisamos aguardar e apressar a volta de Jesus. Então, é estar envolvido na certeza de que, mesmo parecendo que as coisas não estão ou estejam dando certo, Deus está no comando de todas as coisas. Então, é um chamado a esperar trabalhando, testemunhando, né, usando o nosso dia a dia, as nossas atividades, para falar do amor de Cristo e dessa volta que nós ansiamos, né? E nós podemos ver aqui em alguns salmos, já indo aqui direto para o Salmo 131, né, que a gente já comentou um pouquinho a respeito dessa espera, que nesse salmo, embora tenha ali uma espera, há um conforto, uma paz, enquanto há uma calma dentro dessa espera. E mais uma vez a gente volta para essa questão do nosso relacionamento, né? Acho que todas as lições desse trimestre, independente do tema mais específico, no geral estava falando do relacionamento, né? Como isso é importante para que nós possamos confiar e sentir essa paz. E o que o Salmo 131 pode nos dizer a respeito desse relacionamento, dessa espera? Interessante que, apesar de ser um salmo breve, né, nós olhamos ali rapidamente três versos ali citando o Salmo 131. Nós podemos entender temos que entender primeiramente o contexto, né? Davi, ele não nasceu em um berço de ouro, né? Ele viveu em um ambiente talvez rústico, tanto quanto desafiador. E o próprio livro de Samuel, no capítulo 13, verso 14, diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele foi caminhando, teve suas falhas, teve seus desafios, e ele chegou às conquistas, né? Ele se tornou um rei, se tornou um grande homem, influente da nação. Mas interessante que a satisfação do coração de Davi não estava nas conquistas, mas estava em Deus. Por exemplo, a oração de Davi aqui poderia ser comparada com a de Lucas 18, no capítulo 11, do fariseu, orgulhoso de si. Olha, Senhor, eu sou vitorioso, eu não sou como esse publicano, obrigado porque eu sou isso, sou aquilo. Mas Davi não. Davi, ele começa na sua oração ali, no seu texto, ele está declarando claramente que apesar de tudo, ele não se satisfazia com aquilo, mas se satisfazia em estar conectado intimamente com Deus. Por exemplo, quando nós vamos no Salmo 42, no verso 7, a Bíblia mesmo diz que um abismo chama outro abismo. Será que nós estamos buscando a nossa satisfação pessoal em coisas, em conquistas nesse mundo? Ou será que a nossa satisfação está em Deus? Será que nós aprendemos a ser confortados em Deus? Você não é correr atrás do vento, é correr atrás de coisas, de conquistas. Interessante que esse salmo fala justamente sobre isso. Davi, ele poderia se orgulhar de tudo que ele tinha, mas não. Ele aprendeu a descansar em Deus. Tinha esse conforto, né, e a certeza de que Deus estava ali cuidando dele. Um outro salmo também que fala um pouquinho a respeito da espera é o Salmo 126. Né? O que daria força e esperança aos fiéis quando a gente analisa um pouquinho mais dentro do contexto desse salmo, pastor? Assim como no Salmo 131 é pintado um quadro de algo assim mais acolhedor depois do útero, ventre materno, são os braços da mãe. Então Davi diz assim, eu estou ali com uma criança desmamada ali, totalmente indefesa, mas me sentindo segura. Assim o povo de Deus se sente seguro nos braços de Deus.
E a gente precisa ser desmamado de algumas coisas, algumas convicções, de preconceitos, de ideias, da nossa autossuficiência. Isso é o que o Salmo 131 também quer trazer para nós. E aqui você percebe que a Bíblia também diz que eu preciso dessa segurança, porque o mundo em que eu vivo não é fácil, né? E que Deus vai cuidar de mim, e mesmo que eu perca coisas aqui, Deus restaurará todas as coisas. Que Deus prometeu estar comigo, vai me restaurar. Eu fico me lembrando da história de Jó. Jó teve tudo em dobro, né? Seus filhos morreram, ele vai ter os filhos em dobro, né? Na manhã da ressurreição ele terá o dobro de filhos, o dobro de tudo que ele perdeu. Então a gente tem que confiar de que quando descansamos em Deus como uma criança no colo da mãe, nós temos certeza de que Deus nos abençoará. E nós vamos voltar dessa nossa semeadura difícil com os feixes de vitória. O tempo vai passar e nós vamos perceber que Deus estava correto, que Deus nos abençoou de forma poderosa, que Ele foi longânimo. E isso aqui é muito claro, porque você tem as torrentes do Negueb, que você tem muitos vídeos na internet sobre isso. É uma coisa fantástica, né? A África fica totalmente desolada naquela região, mas com as monções, a chuva vem de uma forma maravilhosa e devolve vida a quilômetros e quilômetros de deserto. Assim o Senhor diz assim: espere, porque vai chegar a hora em que eu vou abrir as portas, em que eu vou abençoar você, e você também terá os seus feixes. Então, quando ele coloca aqui nos versículos 5 e 6 a questão de semear com lágrimas, colher com alegria, é nesse sentido de que mesmo trabalhando, esperando diante de alguma dificuldade, futuramente a esperança é aquilo que vai nos... Isso, a região da Palestina é muito parecida com o Nordeste do Brasil. Eu sou do Nordeste do Brasil. Então o nordestino ele é guerreiro, ele não tem uma chuva sazonal. Mas ele, quando ele vê uma nuvem, ele vai e começa a cavar aquele solo duro, e ele fica na esperança: olha, eu vou esperar. O nordestino espera pela chuva trabalhando. E as pessoas dizem: você é louco. Não, mas vai chover. Olha, vai chover, é época de chuva, é época de plantar o feijão, é época de plantar o milho. Então é isso que Deus espera, porque só vai colher quem plantar. Então, se eu quero, nas minhas áridas fases ou etapas da minha vida, eu desistir de plantar, eu nunca vou colher. Então não posso deixar de amar, eu não posso deixar de valorizar e acreditar no ser humano e buscar a excelência das coisas. Uma das coisas interessantes também no Salmo 126, quando nós olhamos no verso 3, o salmista diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele não diz faz no presente, ele diz fez no passado. Por quê? Porque a alegria está no reconhecimento das coisas que Deus já tem feito por nós lá atrás. A nossa escritora cristã Ellen G. White, ela diz: nós nada devemos temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos guiado no passado. É importante nós olharmos para trás, reconhecermos também o que Deus já fez por nós. Talvez o salmista, quando escreveu esse texto, ele tinha como convicção aquilo que nós lemos em Hebreus capítulo 13, verso 8. Né? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, é interessante quando nós olhamos para isso e nós percebemos que o Deus que nos deu vitórias lá atrás, Ele também é presente na nossa vida hoje. E talvez eu queria que você fizesse uma reflexão aí, né, rapidamente. O que Deus já tem feito por ti? O que Deus já tem feito por mim? Quando eu olho para a minha trajetória lá atrás, eu vejo desafios que talvez eu não conseguia enfrentar. Mas Deus me deu as vitórias porque eu estou aqui hoje. E o mesmo Deus que te deu as vitórias lá atrás, Ele também é poderoso para fazer infinitamente mais. É interessante esse texto porque ele me remete à consciência. É importante nós olharmos para as coisas grandiosas que Deus nos fez e nos alegrarmos com as vitórias lá atrás. Temos a ciência de que Deus está conosco também nos nossos dias. Amém, todo o tempo, né? Seguindo aqui, o Salmo 92 destaca alguns aspectos em relação ao sábado, né? Esperando no sábado do descanso divino. Quais seriam esses aspectos, pastor? Como relacionar isso com essa espera também? Talvez você que esteja nos assistindo não seja adventista, não tenha essa ideia, né? Porque uma proposta de você ser obediente em algo, num aspecto que vai mexer com sua vida financeira ou até lhe tirará o sustento, é muito difícil ter segurança e esperança tomando um passo desse. Mas quando você lê esse Salmo, Salmo 92, você vai ver que o Salmo enaltece a criação de Deus.
E quando você fala da criação de Deus, você não pode desassociar que Deus, para marcar as eras e que nós pudéssemos ter um memorial de lembrança, Ele instituiu um dia da semana. Então, o sábado, eu espero no Senhor, quando eu digo, Senhor, eu vou te obedecer. E nesse dia da semana, eu não vou me envolver em nada que tire a atenção da adoração que é só tua. Eu vou ajudar pessoas, como o Senhor fez, mas eu vou focar no Senhor. Esse é o primeiro aspecto, o sábado como memorial da criação. E o segundo é que ele, sendo uma pedra de toque, ele fala da restauração em todas as coisas. Ele fala que Deus vai fazer justiça, todas as coisas serão regeneradas. Então a gente pode ver que o descanso sabático nos prepara para a vida eterna que Deus tem preparada para nós. Então a gente pode considerar que esse descanso ele é essencial para que nós possamos nos recarregar para seguir em frente nessa espera, né? Tendo a confiança de que assim como na criação, na restauração também temos a certeza das promessas que Deus nos fez, né? Uma das coisas também que esse salmo ele enfatiza, ele nos traz ali, estabelece um contraste entre os profundos pensamentos do Senhor e a incapacidade do ímpio de identificar esses pensamentos, né? É interessante que ele é dividido em 3 partes. Por exemplo, do verso 1 ao 5, ele traz um chamado à adoração. Do verso 6 ao 11, ele fala sobre a derrota dos inimigos. E no verso 12 ao 15, ele vai falar ali sobre a vida dos justos com Deus. E uma das coisas extraordinárias é que essa vida do justo, ela é como árvores, né, que produzem frutos. É isso que diz o texto. Será que nós estamos produzindo frutos? Será que nós estamos ligados verdadeiramente em Cristo? O próprio Jesus, lá no texto de João, capítulo 15, ele fala assim, eu sou a videira, aquele que está conectado em mim produz frutos. Será que nós estamos verdadeiramente conectados em Deus? E só assim nós mostraremos um descanso também, um descanso pleno no Senhor, trabalhando enquanto ansiamos a bendita esperança da promessa que Ele nos fez. Nós não podemos parar de testemunhar. Esse é o nosso papel aqui. Então a gente pode louvar aí ao Senhor, tanto no sentido da criação, como também da redenção, né? O nosso Criador e o nosso Redentor. E a gente espera, mas a gente anseia por essa recompensa, né? Essa alegria. Então aqui vários salmos, Salmo 5, 30, vários versículos de salmos, associando também a 2 Pedro 1,19 e Apocalipse 22,16. Fala do símbolo que a simbologia que é retratada com o tempo, né? Em que momento é colocado que nós receberemos essa alegria, o retorno, né? A esperança, e por que há um determinado tempo, uma comparação nesse sentido? O primeiro aspecto é que esses salmos vão falar, e esses textos vão falar da importância do tempo no requisito manhã, a parte do tempo manhã, logo cedo. Jesus disse assim, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, em João 9, na cura do cego de nascença. O que é que ele estava querendo dizer? Não havia energia elétrica e as coisas não eram bem feitas e se desgastava mais para fazer essas coisas. Mas agora, amanhã aparece com a sua plenitude, mas também indicando a pressa de Deus em vir em nosso socorro. Eu virei pela manhã. A noite pode ser difícil, pode ser escura, as trevas estão invadindo o mundo está em trevas, mas eu, como a estrela da manhã, aparecerei no céu. Eu vou trazer amanhã para você de novo. Então, isso aqui é maravilhoso, saber que Deus está antecipando os seus movimentos para atender às necessidades de pecadores como nós. Isso é muito importante. Fala que amanhã é o momento em que esperamos a redenção, quando os salmos citam isso daí, né? E também amanhã revela o favor divino, né? A gente passa por um período de escuridão, né? À noite, a angústia, mas a alegria vem pela manhã. Interessante que, quando eu era menino, eu tinha angústias pela noite. Eu tinha um pouco de receio. E minha mãe sempre deixava ao fundo uma luz acesa, uma pequena luz acesa. Aquela luz me dava, de certa forma, um pouco de segurança, mas era somente um feixe de luz. E era uma luz distante, que aparentemente ela não clareava totalmente a minha escuridão no meu quarto. E a porta ficava entreaberta e eu ficava ansiando pela manhã. Logo pegava no sono, acordava,
e no outro dia eu via a luz clareando todo o céu, e eu ficava feliz por ter um novo dia, uma oportunidade de vida. Mas hoje eu olho para o horizonte e eu vejo que o mundo está em trevas, como o pastor bem disse. E nós vemos talvez uma pequena luz brilhante. Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele foi preparar um lugar para nos buscar. E interessante que talvez você olhe para o horizonte e você veja somente um pequeno feixe de luz. Mas essa luz, ela vai vir e ela vai clarear até se tornar dia perfeito, até se tornar uma manhã perfeita. Então que nós possamos ansiar por essa luz gloriosa da vinda de Jesus, que nós possamos também estar preparados para esse dia, para que nós possamos estar de pé quando Jesus vier para nos buscar. Amém. E aqui no finzinho da semana, coloca o texto de Marcos 16, né, de 1 a 8, que é uma manhã extremamente importante relatada aqui numa passagem. Que evento que é esse, pastor? É a ressurreição de Cristo, que alguns até dão tanta ênfase ao ponto de suplantar o dia anterior de nossa lição, né? De se dizer, não, o sábado agora não tem mais importância porque Jesus trouxe a glória que deveria ser dada ao sábado do Antigo Testamento. No Novo Testamento é o domingo, que é a manhã da ressurreição. Na verdade, a manhã da ressurreição, o que o texto diz é que Jesus levou o cativo o cativeiro. Nós fomos separados de Deus pelo pecado, o pecado nos trouxe morte. Jesus veio, pagou o preço, ressuscitou, e agora em Cristo nós voltamos a ter vida, e vida em abundância. Então, essa manhã da ressurreição diz, olha, você pode ter uma vida. Paulo diz assim, se nossa vida se resumir somente a essa existência, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então Jesus ressuscitou dizendo, não, eu tenho algo melhor para vocês. Então vocês podem sofrer muito nessa vida, as coisas podem dar errado, mas saibam, eu sou a estrela da manhã. Eu aparecerei de novo nos céus para iluminar esse mundo em trevas, e vocês viverão certamente comigo para sempre. A graça de Deus, né, proporcionou essa transformação, né, o choro em alegria. Estamos já aqui concluindo. Gostaria de pedir que o pastor Cleiton colocasse as suas considerações para esse encerramento do livro de Salmos aqui, nossa última lição em relação à espera no Senhor. Talvez eu esteja falando para um amigo, uma amiga que está nos acompanhando aí, e você possa estar se perguntando, tudo certo, entendemos um pouco a respeito dessa expectativa, dessa esperança, mas o que fazer com ela? Eu quero te dizer o seguinte, o que você deve fazer? Talvez você possa só ouvir essas palavras e deixar passar, mas você pode colocar em prática, você pode aprender a confiar em Deus. E confiar em Deus é entregar completamente o seu caminho no Senhor. Ele diz assim, entrega o teu caminho a mim, confie, e o resto Ele vai fazer. Mas é claro que enquanto Ele está fazendo essa obra no teu coração, nós também não podemos parar, nós precisamos continuar perseverando. E para isso eu te desafio, estude mais da palavra de Deus, confie nele e tenha segurança nos braços do Pai, porque Ele está disposto a te abraçar e te acolher. Confie no Senhor. Amém. Pastor Osmar, o encerramento também da lição desta e do trimestre a respeito dos Salmos. É possível que alguém que esteja me ouvindo agora esteja numa noite tão escura que você não consiga enxergar, como o pastor disse, nem um feixe de luz. Como confiar e como continuar esperando? Essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer no coração do homem. Então eu te convido a ter essa experiência com o Espírito Santo. Se você estuda a Bíblia, se você frequenta a igreja, lance as suas ansiedades sobre Cristo. Seja batizado, nasça de novo, receba a pessoa do Espírito Santo, porque ele vai produzir esperança em seu coração. É hora de tomar uma decisão. É hora de esperar no Senhor, depois de tantos salmos, tantas mensagens que você assistiu e leu, é hora de tomar uma decisão. É hora de dizer, não, Senhor, eu vou tomar a maior decisão da minha vida. Eu vou entregar os meus caminhos ao Senhor, porque eu sei, por pior que seja a noite, o sol vai aparecer, Jesus virá e eu quero estar com Ele. Amém. A gente pode entender que o conceito de espera no livro de Salmos está relacionado a demonstrar uma fé inabalável, que essa fé possa ser presente na sua vida através do relacionamento com Cristo. Pastor Osmar, pode fazer oração para encerrarmos, por favor? Maravilhoso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse trimestre, onde estudamos o livro de Salmos. Muitas coisas maravilhosas aprendemos, mas queremos colocá-las em prática. Ó Deus Espírito Santo, nos ajude a ter essa confiança, a ter a esperança avivada e que possamos trabalhar
para termos amanhã da gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo, para termos o privilégio de estar em pé, firmes, esperando o Senhor, trabalhando pelo Senhor. Nos dê a convicção plena de que estamos fazendo a sua vontade, fortalece o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Cleiton, obrigada, pastor Osmar, e obrigada também você que esteve conosco, que nos acompanha já constantemente, nos acompanhou nessa lição. Se prepare para o próximo tema, né, o grande conflito, e nós nos vemos na próxima lição.